de amor e de bondade. A Jesus, nosso querido amigo e irmão, agradecendo aos benfeitores espirituais pela agradável companhia inspiradora, orientadora. Que possamos, nesta noite agradável, durante esta hora, podermos refletir sobre lições importantes ao nosso crescimento espiritual. Suplicamos, Senhor, o vosso amparo, a vossa proteção, que possamos estar sintonizados para captarmos as inspirações necessárias ao esclarecimento desse tema tão oportuno. Que a vossa paz permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Muito bem, amigos, queridos do coração, muito obrigado pela presença, de todos, pelo convite, uma vez mais, a Kemi, que nos foi realizado aí. Vamos começar com uma correção, não é? Que foi observado muito bem por uma participante. Na verdade, Zeus não é pai de Cronos na mitologia grega, ele é filho, não é? Então, Cronos, que é o pai, não é isso, Ana? E o filho, que são Zeus, o Poseidon e também Hades. E Zeus, com a ajuda dos irmãos e dos titãs, ou seja, de outros deuses, expulsou Cronos do Olimpo e governou como o rei dos deuses gregos. Tá certo? Então, feita essa correção, a gente já pode entrar aqui na nossa projeção, para a gente poder seguir. Está todo mundo vendo? Estão vendo, né? Sim. Estamos falando sobre atitude, o que eu posso fazer por mim. Passamos de início esse acróstico, que atitude é ação, tempo, inteligência, tentativa, utilidade, decisão e esperança. Ação, na questão de nós nos colocarmos como agente de mudança, né? Não meros espectadores, observadores da realidade. E a atitude com relação à ação é nós agirmos com determinação sem deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Lembrando um dos seus conceitos, é a nossa postura diante da vida. É como a gente se coloca, é como a gente enxerga o mundo, é como a gente se expressa, é como a gente age e a gente reage diante das circunstâncias, das ocasiões, dos enfrentamentos que nós temos, não é? A atitude também é a questão do tempo, quando a gente viu o tempo, né, da cronologia, que é esse tempo na sua sucessividade, segundos para os minutos, para as horas, dias e por aí vai, e que exige, não é, para nós trabalharmos um outro tempo que não é só o Cronos, é o Kairos, né, que é o tempo da qualidade. Para trabalhar bem com esses tempos, nós temos que ter organização, temos que ter disciplina e sabemos eleger prioridades, né? Vimos esse belo texto do Eclesiastes no seu capítulo 3, versículos 1 a 8, que fala que tudo tem o seu tempo determinado. Propósito debaixo do céu. Está lá nas antigas escrituras. E hoje a gente prossegue. Atitude também é inteligência. Inteligência significa a capacidade da gente resolver um problema, não é? E como a gente também lida com as circunstâncias, as ocasiões e os desafios que a gente enfrenta. Na década de 80, também um estudioso da ciência, ele desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como teoria das inteligências múltiplas, porque até então se tinha essa ideia apenas da inteligência no seu sentido mais lógico, matemático, né? Dos números, dos cálculos, enfim. Era inteligente quem tinha essa capacidade. Mas o QI, né? O quociente de inteligência, ele foi sendo medido sob outros aspectos. E Howard Gardner desenvolve uma teoria, essa teoria das inteligências múltiplas, para dizer que nós temos, na verdade, vários tipos de inteligências, várias competências, várias capacidades. E aí ele coloca, inclusive, um tipo de inteligência que é
espacial, a capacidade da gente se localizar. Hoje a gente tem o GPS, não é? Tem os aplicativos que não nos deixam errar o endereço. É impressionante. Eu, na minha inteligência espacial brilhante, toda vez que eu vou pela primeira vez no lugar, eu vou errar com certeza, né? E aí hoje a gente usa o GPS, usamos o Waze, não é? O Google Maps, enfim, é uma beleza. Aí você chega no destino, ele informa, você chegou no destino, você fica procurando, cadê meu destino? Porque eu não sei onde eu estou, né? Você às vezes não vê o local de entrada, essa coisa toda. Ainda fica meio perdido. Mas a inteligência espacial é muito importante. A gente desenvolve desde o momento em que a gente começa a engatinhar. A gente engatinha, por isso que a gente não anda diretamente. Por quê? Quando a gente engatinha, nós desenvolvemos a lateralidade. Já é a busca do reconhecimento dos espaços. A criança que não engatinha, ela quando anda, ela começa a tropeçar nos objetos, né, nas pessoas. Ela não tem essa capacidade de identificar os espaços. E é uma inteligência que a gente desenvolve. Tem uma inteligência também que é musical, não é? A gente vê hoje essas crianças impressionantes, já nascem, né, com um desenvolvimento impressionante, porque já vem do passado também, já adquiriram essa inteligência musical, né? Alguns têm isso mais desenvolvido, outros não. Tem a inteligência social, que é a inteligência das relações, né? Nós temos a inteligência emocional, que é saber lidar com essas questões íntimas, né? No enfrentamento dos problemas, às vezes, né? Das questões de crises, e nós sabermos ter uma atitude emocional para vencer isso é inteligência, ter o controle sobre si mesmo, né? Essa inteligência que é a social, que diz respeito mais à relação, ela também está desenvolvida num livro chamado O Oitavo Hábito, que é de Stephen Covey. Ele que escreveu os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Começando com o hábito da proatividade, que é a primeira e das mais importantes de todos os hábitos. Mas depois ele escreveu um livro, apenas um livro inteiro, né, Mauro, para poder falar sobre essa tal desse oitavo hábito, que é exatamente reconhecer a voz que está dentro de nós, como se fosse o nosso fogo, né? O nosso motivo, a nossa razão. E é perceber isso como líder que nós somos e também influenciar os outros para que os outros percebam esse seu potencial. Mais ou menos como se a gente fosse descobrir qual é de fato a nossa razão, né? Da gente existir, o que a gente pode fazer para melhorar o mundo ao nosso redor. Até nós chegarmos aqui a vários outros tipos de inteligências. Daniel Goleman desenvolve um livro, né, A Inteligência Emocional, que é muito importante, como a gente se relaciona, né, com o meio, com as pessoas. Normalmente a gente não tem muita facilidade nesse sentido. Temos facilidade até que a afinidade vai acontecendo. Quando há algum desencontro, né, talvez uma antipatia ou uma diferença de pensamento, a gente tende a reagir, né? A inteligência emocional faz com que a gente saiba lidar isso, né, tirando de letra, assim, sabendo se comportar de maneira adequada, até chegarmos à inteligência espiritual. Hoje se fala em inteligência das organizações, as pessoas são o principal capital das organizações, assim como nós somos as principais capitais, ou seja, as principais inteligências também das reuniões que nós fazemos, dos grupos nos quais nos agregamos, não é? E essa inteligência espiritual, aí vem dizer de algo que é muito mais profundo, né? Diz respeito ao nosso ser integral, ao self, ao nosso eu profundo, que somos nós mesmos, o espírito. Né? Essa inteligência essencial que já está sendo analisada, inclusive, por gestores que têm uma abordagem mais holística na própria temática da administração, né? Da gestão. Vale dizer que Peter Drucker, que foi o pai da administração moderna, ele traz o conceito de eficácia para a administração mais ou menos ali pelo ano de 1950. E esse conceito de gestão permearia todo o final do século XX, inclusive o século XXI praticamente inteiro. E quando a gente vê hoje essa dificuldade de gestão mundial quanto ao enfrentamento da pandemia que a gente está vivendo, é uma coisa impressionante. Então, quando a gente vai estudar inteligência, nós pegamos, por exemplo, a pirâmide informacional,
que foi estudada por um venezuelano chamado Paez Urdaneta. E ele coloca uma pirâmide, começando na sua base com os dados. Depois vem a informação, na sequência vem a inteligência, ou melhor, o conhecimento, e depois a inteligência, ou a sabedoria. E os dados seriam, por exemplo, uma matéria-prima, a informação como matéria-prima. Vamos pegar aqui o número, 5 milhões de infectados. Quando você pega assim, 5 milhões de infectados, isso é um dado, porque é uma informação como uma matéria-prima bruta. Quando você insere esse número, por exemplo, numa tabela, para dizer, não é, que o número de doentes, comparando com outros tipos de enfermidades, não é, da Covid-19. Então, você coloca nessa tabela para reconhecer que há 5 milhões de infectados no mundo, aí você passa a ter uma informação, porque aquilo tem um significado. Então, a informação é a própria informação tendo um significado. O degrau seguinte é o conhecimento. E quando você pega esse número, por exemplo, e verifica, inclusive, que há 320 mil mortos, né, ou mortes pela Covid-19 no mundo, o conhecimento seria a interpretação dessa informação. O que significa essa informação? Esse significado, para mim, representa o quê? Quando eu interpreto isso, eu reconheço a importância de fazer alguma coisa, eu estou falando do conhecimento. É por isso que Jack Welch diria que o maior paradoxo da atualidade é que nós vivemos inundados de informação e sedentos de conhecimento. Ou seja, a gente tem muita informação como sentido, como significado, mas nós temos pouca capacidade de interpretar essas informações. E menos ainda o próximo grau da pirâmide informacional, que é a inteligência. Que é quando eu pego, por exemplo, essa situação aqui e trabalho a transformação social, a modificação, a mudança, para uma questão de melhoria. Hoje a gente vive uma crise mundial de liderança, né? Diversos países, o Brasil é um deles, Estados Unidos é outro, né? Nós estamos com dificuldade de liderança impressionante, com equívocos lamentáveis, não é? De falta de inteligência, inclusive. Hoje eu ouvi um comentário, né, e as pessoas falavam de ignorância, no sentido da falta de informação, de conhecimento, o que é uma coisa impressionante. Então, quando a gente trabalha esse conjunto da inteligência, da sabedoria, nós vamos buscar soluções para os problemas, as soluções que sejam conjuntas, né, para o benefício geral, como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, colocou, que os protocolos, né, dessas pesquisas, das vacinas, por exemplo, as suas patentes, nesse caso, deve ser aberto, né? E há reações daqueles que querem dominar, evidentemente, esse conhecimento, né, num egoísmo lamentável, ainda de um mundo, eu não diria nem de expiação e provas, mas de primitivo, né? Quando a gente está adentrando ao mundo de regeneração. Então, como é que espíritos com esse teor de pensamento e de ação pode permanecer nessa terra? Vai ficar complicado, né? E aí a gente pega, para dar um tom otimista, evidentemente, nessa nossa abordagem, tanto quanto realista, o capítulo 7, no seu item 13, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata da missão do homem inteligente na Terra. Ele diz que nós, mesmo supondo, né, que nós sejamos assim uma sumidade de inteligência nesse globo, que a gente não tem o direito de se envaidecer, porque na verdade a gente vai entender que nós nada sabemos. Sei que nada sei, né? Quando a gente estuda essa questão socrática e também expressada por Confúcio, né, do conhecimento, eu sei que nada sei, a gente vai ver que sei que não sei, não sei e não sei que não sei. Entenderam alguma coisa? Então, o que significa isso? É todo um trabalho cognitivo de descoberta de nós mesmos, que não fica só na inteligência, digamos, intelectiva, mas que passa por uma abordagem muito mais íntima. Sei que sei é o reconhecer que eu tenho conhecimento. É uma ciência que me leva à consciência. Sei que não sei é declarar a ignorância diante de fato daquilo que eu não conheço, que é muito mais, não é, do que eu sei. Não sei que sei, aí eu estou, não é, também de uma certa forma ainda não reconhecendo que eu já sei alguma coisa.
Agora, o caso mais grave é quando eu não sei que não sei. Aí eu sou um ignorante completo ainda, né? E preciso trabalhar esse processo evolutivo. Então, diz Kardec que se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio em que pudesse desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. A inteligência é para ser utilizada para o bem coletivo, né? Essa é a finalidade. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Claro, a inteligência é uma faculdade impressionante, pode trazer muito benefício, mas ela precisa ser bem empregada. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Então, a gente tem que trabalhar essa inteligência para o benefício geral. A inteligência impulsiona o progresso, né? Por isso que todo mundo é inteligente, inclusive cada um de nós. Cada um é inteligente à sua maneira. Nós temos capacidade de desenvolver a nossa inteligência e ter atitude a ser inteligente para fazer as melhores escolhas no momento de decisão. A gente tem a capacidade de fazer as melhores escolhas, isso é que é ser inteligente, é trabalhar todo esse conjunto de inteligência. Atitude tem a ver com tentativa. Vocês já ouviram Raul? Já ouviram? Já ouviram Toca Raul? Esse pedido. Já ouviram falar em Raul Seixas? Eu estou vendo. Sim. Obrigado pela participação. Então, tem uma música de Raul Seixas, vocês podem buscar aí, por favor, na internet, que se chama Tente Outra Vez. Alguém pode buscar? Pesquisa. Tente Outra Vez. E enquanto alguém se localizar, me diga que eu vou comentando aqui. Tentativa. A solução ao nosso alcance. Sempre nós temos condições de atingir o objetivo, desde que a gente saiba tentar. Tentar quantas vezes forem necessárias, até a gente alcançar esse objetivo desejado. Às vezes a gente está tentando, não está dando conta de chegar ao objetivo. E de repente a gente diz assim, mas está vendo, olha, eu já tentei de todas as formas, mas a gente está tentando como? Da mesma forma. Aí é o problema, né? A gente está tentando, batendo na mesma tecla, né? Eu me lembro quando eu ia aprender matemática, que eu nunca aprendi matemática na minha vida, nunca consegui. E eu estava fazendo o primeiro ano, antigamente a gente falava isso, o primeiro ano do segundo grau, e a professora, ela chamava a gente de Capetinha, não é? Por causa do sobrenome. Ela falou, aí ela passou 20 questões e ia aplicar uma prova na qual ia cair 10. Só que a gente resolveu em sala de aula os 20 exercícios. Bom, eu não tenho essa inteligência matemática, mas eu consegui memorizar os 20 exercícios, né? O desenvolvimento e as respostas. Caíram 10, então eu tirei 10. Foi o único 10 que eu tirei em matemática, porque eu memorizei tudo. Aí depois que foi a prova, eu falei, finalmente, Capetinha, você aprendeu matemática, né? Sabendo que eu não tinha aprendido coisa alguma. Mas a gente vai fazer o quê? Você tenta da mesma forma, é claro que não vai desenvolver, né? Você não vai conseguir atingir o objetivo, a gente não vai dar conta, porque a gente tem que tentar de maneira diferente. Eu estou lendo um livro que é de um militar ligado à Marinha, e ele se chama William McRaven. E o título é Arrume a Sua Cama. Não sei se vocês já viram. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. Então ele diz assim para a gente de uma coisa bem curiosa, né? Que se nós quisermos, por exemplo, resolver, né? Deixa eu pegar o item exatamente aqui, que no e-book fica mais fácil a gente pesquisar, né? Aí ele diz assim: comece o dia com uma tarefa feita. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, né? O que está querendo dizer com isso aqui? A gente tem que fazer as coisas de um jeito um tanto quanto diferente. Não é? Não é aquela rotina repetitiva, cansativa, mas é um jeito de uma atitude nova que nos inova para a gente tentar alternativas. Isso é ser inteligente também. Então, nós vamos buscar tentar de um jeito que seja assim, que busque alcançar o resultado. Porque se nós estamos batendo na mesma tecla, não vai ter solução. Por isso que é uma revisitação, isso é atitude.
que a gente vai se predispor a fazer de um jeito diferente. Alguém encontrou aí Raul Seixas ou não? Eu encontrei. Sim. Ótimo. Então, leia para nós o primeiro verso da letra da música, por favor. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Uhum. Pode ler o segundo, por Posso favor? ler? Beba, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Tente outra vez. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tá vendo? Uma letra bem, né, otimista da gente buscar. Nada está perdido, né? Tudo tem solução. Se a gente souber usar a nossa atitude assertiva de tentar, e tentar de maneiras variadas para atingir o nosso objetivo, a nossa meta. Então, não desistir, não vamos desistir, e nem desanimar. Se por um acaso a gente desanimar na caminhada, a gente retoma, não é, com uma certa motivação e vamos seguindo, vamos tentando fazer. A solução está ao nosso alcance. Né? A gente precisa fazer por merecer. Né? Nós todos vamos ter o mérito se nós conquistarmos. E para isso a gente tem que fazer, tem que tentar. O nosso processo evolutivo é decorrente de tentativas. Né? E quando são certeiras, a gente vai seguindo no caminho mais fácil, né? Pelo amor. Quando elas são equivocadas, a gente tem que passar pelo processo da dor. Aí a gente sofre um pouquinho mais pelas espirais das reencarnações, não é isso? Então a gente tem aqui a atitude é utilidade. Eu me recordo que uma vez meus colegas de aprendizado, a gente chama os alunos, né? Porque aluno é uma palavra tão estranha, sem lume, né? Sem luz, é como se tivesse luz. Todos nós temos luzes, todos nós somos iluminados intimamente. Basta a gente descobrir esta luz está dentro de nós. Isso é uma questão também de atitude, não é? Descobrir a nossa voz, esse 8º hábito, né? A nossa potencialidade. A gente costuma ainda valorizar muito as nossas fraquezas. A gente tem que valorizar as nossas forças, não é isso? Sem querermos ser super-homens, né? Sem querermos sermos mulheres maravilhas, porque isso não existe. Na verdade, até a gente está aprendendo agora que os heróis, eles não são aqueles, né, que vestem capas, mas são aqueles que colocam seus aventais, as suas máscaras e vão salvar vidas. Quem quiser se emocionar, esta é a hora, tá? Então a gente vê, eu estava diante dos colegas de aprendizado e disse assim para eles: nossa, eu estou numa alegria, mas estava assim tão entusiasmado, sabe, assim, sentindo aquele júbilo, parece que eu tinha descoberto a roda, né? Mas assim, eu cheguei e falei: eu descobri a razão da minha vida. Eu descobri que a minha missão aqui na Terra, porque vocês sabem, todos nós temos uma missão, né? Não que nós sejamos missionários, mas a nossa missão é exatamente a razão de nós existirmos. Por que que a gente existe? Por que que a gente está aqui na Terra? Por que que nós estamos nessa existência, né? Qual é o objetivo da encarnação e da reencarnação? Como estão lá nas questões 132 e 167 do Livro dos Espíritos. E aí eu cheguei para esses colegas de aprendizado e disse com toda assim, né, aquele entusiasmo, dizendo: eu descobri a minha razão de existir, a missão da minha vida é ser útil. E ainda mais, eu descobri qual é a minha visão, que eu quero atingir assim como realmente o mais importante, que é ser feliz. Eu falei aquilo de um jeito assim tão, sabe, entusiasmado, de repente os colegas de aprendizado ficaram assim, uma cara meio... Eu fiquei, vai, o que será que está acontecendo? Até que um deles falou: professor, qual é que é a tua? Como tinha uma novidade, aí eu fiquei feliz verdadeiramente, porque percebi que aqueles colegas de aprendizado, trabalhando o dia inteiro numa faculdade particular, alguns indo de ônibus, outros viajando 50 quilômetros para chegar, né, na divisa ali de Taguatinga para Ceilândia, né, aqui no Distrito Federal, em cidades satélites, e é tão impressionante para fazer um curso, e eles dizendo que também tinham como missão, como razão de existir, serem úteis e que buscavam ser felizes. Quem é que não quer ser feliz, né? Todos nós. Nós estamos aqui para sermos felizes. Não estamos aqui
para sermos infelizes. E aí essa utilidade é que vai nos levar à verdadeira felicidade. Não utilitarismo. Utilitarismo é quando a gente quer tirar vantagem. É como a gente tem a tolice, por exemplo, de governantes que querem disputar poderes, né, e tirarem dos outros. Talvez num nacionalismo tosco ainda, que a gente está vivendo nesta pandemia, né, que é também muito moral. Né? Uma pandemia moral que mostra as nossas fragilidades, as nossas enfermidades espirituais. Para além dessa pandemia, né, da Covid, a gente tem que trabalhar uma pandemia do amor. Né? Essa utilidade é nós sermos bondosos, é nós sermos misericordiosos, é nós sermos tolerantes, indulgentes, compassivos. A utilidade é nós sermos úteis, é quando a gente faz alguma coisa que chega a resultado. Então, a missão do homem inteligente na Terra é utilizar desse seu recurso, essa sua faculdade, desse seu potencial para beneficiar, para promover o desenvolvimento social, para gerar riquezas no sentido do benefício aos outros também, não só a si. Então, a utilidade é a missão de cada um de nós. Quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos a definição de trabalho, alguém se lembra e pode dizer, por favor, o que é o trabalho mesmo? Hello, Houston. Hello, Califórnia. O que é? Como é que define o Espírito da Verdade? Diz que toda ocupação útil é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. E veja, ocupação útil não significa um peso. Quando nós somos úteis, nós podemos muito ser felizes, porque o sentido da vida está em nós sermos úteis, porque nós não somos inúteis. O vazio existencial vem pela inutilidade. Quando nós perdemos o sentido da vida quando nós não reconhecemos os nossos valores, porque quando a gente é útil, a gente promove, quando é útil, a gente realiza. Quando a gente é útil, a gente ajuda. Então, nós nos sentimos bem. Por isso que a atitude é cumprir a missão de ser útil a todos, em todo lugar, a qualquer hora. Por isso, a benevolência para com todos, né? Indistintamente. Não é a gente escolher alguns para a gente beneficiar, é a gente ser bom para com todos. É uma conquista, é um desafio. Não é nada simples, não é? Todo lugar que a gente for, nós temos a oportunidade de sermos úteis. A nossa marca, o nosso registro, deve ser aquele exatamente em que nós deixamos uma influência saudável nas relações que estabelecemos. Quando nós podemos semear a paz, o amor, a compreensão, quando nós levamos a serenidade, não é? Diante da guerra, quando nós nos indignamos diante da injustiça, mas não nos armando para a guerra exterior, mas para trabalhar nossa própria intimidade e aí sim influenciar com a pacificação. Então é sermos úteis a qualquer hora, todos os momentos. André Luiz fala no livro Ação e Reação, eu citei no encontro passado, a necessidade que a gente tem de aproveitar cada minuto de cada hora, de cada dia valioso na nossa existência. Então, exatamente fazer tudo que está ao nosso alcance aqui, sendo úteis o tempo todo. Utilidade, isso é valioso. E aí, atitude é decisão. Decisão é uma coisa que nem sempre é fácil. Há pessoas que têm a maior dificuldade em decidir, não conseguem tomar decisões na vida. E aí se tornam um tanto quanto infelizes. Porque como é que fica uma pessoa indecisa? A pessoa indecisa, como é que ela fica? Ela se sente inútil, ela se sente... Estagnada. Não se Perdida. Se sente inútil, se sente estagnada, não é? Perdida. Se sente perdida, frustrada, frustrada,
A Cíntia colocou paralisada aqui na nave. Paralisada, Triste. Procrastina. se sente como procrastinada, né? É. É como se estivesse sempre adiando, postergando, Em conflito. em conflito, Eu acho que ela se sente infeliz. se sente infeliz. A Uhum. Leti diz, fica triste, se sente inútil. Pois é, fica triste, se sente inútil. A pessoa indecisa, ela não sabe para onde vai, não é? E quando a gente não sabe para onde vai, qualquer vento leva para qualquer lugar, porque tanto faz. Né? Vocês já sentiram assim na vida de vocês, quando parece que alguém sempre decide por nós? Já passaram por essa etapa na vida em algum momento? Ou ainda sofrem hoje? Parece que a gente não tem autonomia por decidir, porque sempre tem alguém interferindo. Por que será que isso acontece? A interferência, a influenciação, ela é muito natural. A recíproca, a mútua, na relação entre duas pessoas, perfeitamente natural. Porque o tempo todo a gente está influenciando, o tempo todo nós somos influenciados. Mas a gente não pode deixar se dominar. Nesse sentido, não é de que o outro vai tomar decisão por nós, porque a decisão ela é individual. Nesse caso, a responsabilidade é nossa. Se for uma decisão de um grupo, de uma família, por exemplo, a decisão passa a ser, né, de uma responsabilidade compartilhada, mas cada um tem o seu grau de responsabilidade, né? Decisão é o momento de fazer as melhores escolhas. Por isso que a gente decide através do quê? Do nosso Livre-arbítrio. livre-arbítrio. Nós temos a nossa liberdade. Essa é a grande faculdade que dá ao ser humano a sua característica de ser humano. A liberdade e a capacidade de escolher é que faz o ser humano ser humano. Nenhum outro animal tem essa capacidade como o ser humano dotado de razão. Então, é uma faculdade valiosíssima. E por isso, evidentemente, pela escolha, nós também assumimos as nossas responsabilidades. Atitude é ter coragem de assumir as consequências de uma decisão certa ou errada. Já ouviram falar em Drauzio Varela? Famoso médico, não é? Ele dizia o seguinte, diz, né? Continua dizendo que é pior do que nós, assim, sofrermos as consequências de uma decisão equivocada é nós ficarmos com os sintomas da indecisão. Porque a indecisão, a indefinição, né, você fica patinando, você fica estagnado, você fica postergando, você fica naquela situação um tanto quanto desconfortável e nunca se sente bem, se sente infeliz, não é? Titubeia, não sabe para onde ir, quando nós precisamos decidir, mesmo que seja uma decisão equivocada. É claro que nós vamos buscar sempre as melhores decisões. Para tomar as melhores decisões, a gente precisa, evidentemente, refletir, ponderar, observar, não sermos precipitados, não agirmos no afogadilho, não deixarmos que a emoção tome conta e aí a gente vai fazendo aquilo tudo que acha que pode fazer porque nós temos direito. E doe a quem doer. Então, às vezes, nós perdemos o nosso equilíbrio e somos responsáveis por isso. Então, tomar a decisão é a gente procurar sempre assumir a melhor escolha. Por isso que a gente tem esta preciosidade goiana, Cora Coralina. Quem pode ler para nós? Eu posso ler. Se quiser. Pode ser? Eu leio? Vai, pode ler. Cris. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Cora Coralina. Veja que coisa linda, Cris.
leia de novo, um pouco mais devagar, sinta cada palavra que você vai ler. Deixa o texto Mesmo, falar, calma, deixa o texto falar com você. Tá. E comece com o texto. Você está falando com a autora, Coralina. Olha o significado de cada palavra que ela coloca. tá? Bora Mesmo, lá. tá. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Agora, Coralina. Isso. O que você tem a comentar? Que é melhor tomar uma decisão, mesmo que seja a errada, mas que não fique na sua estagnação. Alguma decisão tem que ser tomada. E óbvio que o melhor seria ser pensada, uma decisão bem pensada, para que não haja erros, mas a indecisão, eu acho que é a pior, a não tomar decisão, a indecisão, não tomar nenhuma atitude é a pior de todas. Que seja errada, mas que seja feita. É. Geraldo, a Ana comentou, o indeciso tem medo de errar. Isso. Tem uma pergunta aqui, né, sobre o assunto de decisão. Quando for o momento, você disse que a gente apresenta. Ok. Então, veja, mesmo quando tudo parece desabar, mesmo quando tudo parece desabar, sinta isso na sua vida, na nossa vida. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir. Eu sou o protagonista da minha vida. A decisão está em minhas mãos. Entre rir ou chorar. Eu posso estar rindo, eu posso estar chorando. Eu posso ir ou ficar, desistir ou lutar. Por quê? Descobri no caminho incerto da vida. Olha que interessante, o caminho da vida não é certo, ele é incerto. E o mais importante é o decidir. Alguém já assistiu aqui aquele filme, já leu o livro Náufrago? Náufrago. Foi estrelado pelo Tom Hanks no cinema. Vocês se lembram? Lembram do Eu acho filme? que o nome em inglês é Castaway, não é? Sim, Isso. É esse? Castaway. Sim. Aquele que ele era um representante Do Correio. do Correio, né? Da FedEx. Da FedEx, da entrega A e tal e FedEx. tal. Aí acontece um acidente, né? E ele fica isolado numa ilha, lembra? Aí tem o Wilson, né? O companheiro dele que era uma bola de vôlei, aquela coisa toda, e passa por tudo. Então ele aprende um monte de coisa, né? A valorizar, inclusive, as suas decisões, porque ele fazia um bocado de escolhas que não eram as mais adequadas, não é isso? Lembra-se? Ele tinha, inclusive, uma namorada ou uma noiva, né? Mas não tinha tempo para ela, não tinha nem tempo para ir ao dentista, lembra-se? Aí ele passa por todo aquele processo e depois consegue ser resgatado por essa luta pela sobrevivência. Aí ele volta. A que normalidade ele volta? Nós estamos passando pela pandemia da coronavírus, né? Da Covid, e a gente fica assim pensando, meu Deus, estou ansioso para voltar à normalidade. Que normalidade é essa? A nossa normalidade não era o que é normal, é o que é comum, que a maioria faz. O normal é o que é natural, que está segundo a lei de Deus. É isso que essa pandemia está pedindo, para a gente agir conforme a lei de Deus. Queiramos entender assim ou não. Aí a gente quer voltar à normalidade. Veja que coisa curiosa. E qual é a última cena do filme? Podemos dar o spoiler, porque esse filme já tem mais de 20 anos, né? Ele está diante, quem se lembra? De uma encruzilhada. A última cena do filme é quando ele faz uma entrega e ele retorna e ele para diante de uma rua que tinha vários caminhos. Na verdade, eram várias ruas. Uma encruzilhada. Ou seja, ele tinha que Decidir. Tomar uma decidir, decisão. tomar uma decisão. E tomara que, aí ficou, né, porque o filme acaba ali, ele tinha que escolher um caminho a seguir. Né? Dentre esse caminho incerto, ele tinha que decidir. Tomara que, então, tivesse feito com nós, diante dessas indefinições, possa tomar a melhor decisão. E aí tem esta coisa maravilhosa aqui. Geraldo, Oi, pode falar, mano.
Larissa comenta, decidir é assumir a responsabilidade, qualquer que seja o resultado. E Exatamente. tem um iPhone que diz, a sensação que sentimos depois de uma decisão é muito gratificante. Uhum. É muito mesmo. Porque a gente se sente dono de nós mesmos, né? Nós nos sentimos assim como aqueles que conseguimos agir, que fizemos a nossa parte. E aqui é atribuído a Charles Chaplin, né, o grande artista, ator, musicista dos tempos modernos, né, crítico no início do século XX, com o cinema mudo, fazendo coisas extraordinárias. E ele diz assim: hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar, porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria. Ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou, o escultor que pode dar forma. Tudo depende de mim. Interessante? Muito. Como é que a gente... Um texto desse de Charles Chaplin, a decisão está nas nossas mãos. Isso é atitude, né? Posso estar completamente reclamando diante de tudo, da vida, das dificuldades, dos problemas. Joana de Ângeles diz que reclamar é perder tempo. Então, a reclamação é perda de tempo, ponto. Mas não existe isso. Reclamou, perdeu tempo. Não tem o direito de reclamar, né? Porque quando a gente reclama, a gente estaciona, a gente se fecha, a gente não aprende, a gente não caminha, a gente não progride. Mas quando a gente agradece, a gente se abre, a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui. Essa é a diferença. Por isso que a escolha é nossa, não é? E ele vai colocando aqui, diante desse dia, eu posso estar reclamando ou agradecendo. Tudo depende de como eu vejo. Por isso que a gente vai ver no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ponto de vista que nos faz a diferença toda, porque o ponto de vista, segundo Leonardo Boff, é a vista sobre um ponto. E o ponto de vista, então, é como a gente enxerga sob o nosso ângulo, a capacidade que a gente tem. O Jubier vai dizer que nós entendemos as coisas, ele não usou a palavra paradigma, à época não devia existir, imagino eu. Ele é do final do século XIX, início do século XX. Ele fala em zona lúcida, que todos nós temos uma capacidade de compreensão. E tudo que a gente entende entra na nossa zona de entendimento e que nos possibilita, então, tomar as nossas decisões, está na nossa zona lúcida. Quando ultrapassa isso, a gente não tem condições de processar. Por isso que a gente tem que ter paciência conosco também e não querer abarcar o mundo todo de uma vez, porque a gente não vai dar conta. Por isso que a evolução, ela é gradativa, ela é passo a passo, né? E aqui está, né? Eu estou aqui diante, né, da vida, do dia, eu sou o escultor e posso dar forma. Lembrando Leon Denis, nós somos os
criadores ou co-criadores. Os arquétipos, ele usa os artífices, bem mesmo de artesão. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós co-criamos o nosso destino com Deus, né, nas escolhas que nós fazemos. Deus nos permite, evidentemente, para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. E tudo depende de mim. É muito importante. E aí a gente tem esse tempo de fazer escolhas. Chegou o tempo de escolher. Cada um pode ler, por favor. Vocês estão vendo? Dá para ver aí? Todo mundo está enxergando tudo? Sim. Dá para ver, né? Então, vamos lá. Chegou o tempo de escolher. Alguém pode ler o primeiro? Posso ler. Perdão ou vingança? Olha Paz só. ou guerra? Só um momentinho. Quem está falando? Paciência. Isabel. Isabel. Só um momentinho, Isabel. Olha só. Sinta cada palavra que está lendo, tá? Você pode ler até mais pausadamente. Chegou o tempo de fazer escolha. Quando a gente vai fazer escolha, a gente não vai ficar fazendo escolha assim muito rápida, né? Precipitada. Então, vamos sentir. Você pode repetir aí a sequência que você vai ler para nós. Então tá. Chegou o tempo de escolher. Perdão ou vingança? Paz ou guerra? Paciência ou precipitação? Ocupação ou preocupação? Lucidez ou ilusão? Esperança ou desespero? Confiança ou medo? Bom senso ou insensatez? Bondade ou maldade? Amor ou ódio? Eu já fiz as minhas escolhas. E você? Você já fez, Isabel, as suas escolhas? Não, de forma nenhuma, ainda não. Algumas talvez, mas não todas. Qual a maior E dificuldade você? que o pessoal tem? Eu. E você, boa pergunta. A sua resposta foi de uma inteligência profunda, viu, Isabel? De fato. Você sabe que nós estamos sendo testados o tempo todo na nossa vida, ora num quesito, ora no outro. Às vezes a vida está nos pedindo perdão, porque nós estamos diante de uma possibilidade de exercitar a vingança. Mas a escolha é nossa, não é? A bendita vingança nos causa muito mal, muita dor, muito sofrimento. Inclusive, os processos obsessivos são decorrentes exatamente disso, de ódios, né, que não são resolvidos, de situações que se prolongam e de muitas vinganças que são estabelecidas. Depois você fica naquele, né, círculo vicioso de um querendo fazer justiça com as próprias mãos, o outro cobrando, e a coisa não se resolve até que não se decida perdoar. Vocês já leram A Cabana? Ou já viram o filme? A Cabana mostra uma situação muito difícil. É muito interessante que Deus é apresentado inicialmente na figura de uma mulher. Quem aí leu o livro, assistiu o filme, sabe do que eu estou falando. Depois ele se mostra como um índio, já mais veterano, né? E ele perde uma filhinha. O pai perde uma filha. Eles estavam numa espécie de acampamento e acontece uma coisa assim muito trágica. Né? A filha é sequestrada, a menina tinha acho que 6, 7 anos, alguma coisa assim, e ela nunca é encontrada, porque ela foi sequestrada por uma pessoa que lhe fez mal e acabou assassinando a menina. E aí esse pai começa a receber recados de Deus para ele visitar uma cabana. É tudo muito metafórico. Vocês estão se lembrando? Muito metafórico. Agora eu estou querendo colocar ali o principal ponto foi quando ele foi desafiado a perdoar aquele criminoso para que ele pudesse resgatar a sua filha e encontrar a paz. É tudo muito simbólico. Inclusive aparece Jesus, né? Aparece a justiça. É tudo assim muito, muito interessante. E ele vai numa situação de um esforço tremendo e ele toma atitude, né?
ainda resistindo por dentro, achando que não ia dar conta, que não conseguiria, mas naquele momento quem está ali diante dele é o Deus na figura do índio. A maior parte do tempo é a mulher, é uma mulher negra, linda. E aí aparece depois esse índio experiente e tudo, e ele acaba encontrando o corpo da criança, é tudo muito simbólico, e ele carregando a criança no colo, a criança sem vida, ele emite o perdão. E quando ele perdoa, a cabana que era uma coisa toda assim escura, né, toda apagada, se transforma num ambiente lindo. Porque ele se liberta. Simbolicamente, Jesus carpinteiro estava fazendo o caixão para poder enterrar a menina. E onde ela é enterrada nasce árvores maravilhosas. Tudo assim metafórico. Mas qual foi a decisão mais difícil aí? Ou ainda está sendo para qualquer um de vocês que queira comentar? Geraldo, a quem me avisa que resta pouco tempo para perguntas. Ah, ok. Então tá bem, que nós estamos 5 minutos só, né, Kemi? Não, acho que você pode ir mais um pouquinho, se o Eu pessoal vou quiser. Aí a gente começa com as perguntas. Eu vou comentar mais um aqui, que é o bom senso ou insensatez. Essa é uma decisão extremamente atual, necessária nos dias de hoje. Porque está faltando muito bom senso, faltando muito discernimento. Eu diria que é a maior necessidade do momento. Há um campeonato de sensatez impressionante, né, como a mensagem de Viana de Carvalho por Divaldo Pereira Franco. Então, vejamos. A atitude para a gente fechar é esperança. Diz o ditado popular, que a esperança é a última que morre. Mas poucos de nós nos lembramos que a esperança também é sempre a primeira que renasce. A esperança nunca morre. Vocês já ouviram falar em Pandora? Pandora é aquela princesa também da mitologia grega, né? Jovem, bonita. Era tão jovem, tão bonita que despertou os ciúmes dos deuses. E eles resolveram dar um presente a Pandora. Um presente de grego, literalmente. Lhe deram uma caixa e disseram que ela jamais poderia abrir. Imagina, você fala para um adolescente não fazer uma coisa, você está pedindo demais, né? E foi, Pandora resistiu, até que não resistiu mais, abriu a caixa. Quando ela abre a caixa, ele deixa escapulir todos os males da humanidade. A corrupção, a enfermidade, as guerras, e de repente um Deus fica compadecido e permite que Pandora feche a caixa, guardando dentro dela, o único antídoto para todos esses males, que é a esperança. Esperança, segundo o Mário Sérgio Cortella, não é a gente ficar esperando de braços cruzados, mas é a gente conjugar o verbo esperançar. Nós termos a disposição de realizar no momento certo, acreditando que o futuro pode ser melhor. A atitude é ter esperança nesse futuro melhor para a humanidade, que começa a ser construído agora por nós mesmos. E para encerrar aqui, para abrir para o diálogo, Madre Teresa de Calcutá sendo entrevistada com várias perguntas, esta servidora do bem, 2 perguntas que foram feitas para ela, dentre tantas outras, que nós sabemos a resposta de cor, porque tão espontâneas. Perguntaram para ela assim, qual o melhor dia? Alguém escreva no chat aí rapidinho para o Mano falar. Qual o melhor dia? Hoje. Hoje. Tudo bem, Maristela, hoje. Qual a melhor hora? Agora. Agora. Exatamente agora. Então, a gente tem o agora e o hoje para a gente poder fazer a melhor escolha. Agir, não deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje, aproveitando o tempo com sabedoria e inteligência, tentando quantas vezes forem necessárias até nós acertarmos. Reconhecendo que a nossa missão, a razão de existir, é sermos úteis aqui na Terra, tomando as decisões melhores na nossa caminhada e acreditando que o futuro será melhor, mas que começa a ser construído a partir de agora.
E assim, Akemi, querida, a gente só deixa aí a nossa gratidão e encerramos aqui esta parte para que a gente possa conversar minutinhos. O Carlos está com as perguntinhas, tá, Geraldo? Então ele fará as perguntas. Tudo bem, Carlos? Sim. Antes de iniciar a pergunta, tem alguns comentários aqui. A Arlete achou muito interessante o que escreveu Charles Chaplin e que ela vai ler para a família. E o Guilherme que fez a pergunta que a gente vai fazer já já. Elaine comentou, se nos mantivéssemos sempre equilibrados, seria fácil fazer as escolhas corretas. Da inteligência emocional, né? Como é importante esse equilíbrio. O desafio é esse, é para o enfrentamento, para a gente chegar nessa conquista, né? Essa atitude, ela é uma conquista, ela não é algo que já vem assim, acabado, pronto, né? Fácil. Por isso que o exercício é bom. Elaine comentou também que mais é difícil ainda manter o equilíbrio, né? Dentro do que você está falando, Geraldo. Você vê uma coisa, mano, rapidinho, a forma da gente tentar exercitar o equilíbrio é quando a gente vê assim, em vez de descascar o abacaxi, já ouviram essa expressão? Não? Nunca ouviram descascar o abacaxi? É muito comum entre nós, né? É quando você está com um problema, você vou descascar o abacaxi, né? Você poderia dizer, vou resolver o problema difícil, né? Ao invés de você falar chutar o pau da barraca, já ouviram também? Chutar o pau da barraca, eu vou agir calmamente. Olha o oposto, né? Enfiar o pé na jaca, né? É ser assertivo. Entrar pelo, aí não vou dizer a palavra, que pode ser assim, é o CANO, né? Que a gente fala aqui, entrar pelo CANO. Eu vou buscar alternativas. A Cláudia está rindo, né? Aí o comer cru e quente, né? Que de repente aquilo assim, não é comer pelas beiradas, é o contrário, você vai se queimar todo. É pensar antes de agir e não agir antes de pensar. É uma forma da gente buscar o equilíbrio, né? Pois não, mano. Bem, então o Guilherme perguntou, senhor Campete, no assunto de decisão, nos que somos pais, ou nós que somos pais ou responsáveis por adolescentes, qual atitude devemos tomar em relação à falta de cuidado que essa juventude tem pelo seu futuro? Aqui nos Estados Unidos, é muito comum que os jovens de 18, 20 anos queiram sair de casa e morar sozinhos, sem noção nenhuma das dificuldades que vão enfrentar e como isso pode atrasar muito o seu desenvolvimento. Qual a melhor atitude que devemos tomar? É um desafio, né? A educação é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para enfrentar, mas é a mais revolucionadora, é a que mais nos transforma, porque a educação trabalha os hábitos. Essa questão aí, salvo o melhor juízo, nos Estados Unidos, notadamente, e em um outro país, é uma questão cultural, não é? A gente tem muitos também, às vezes, dos próprios pais, quando chega um momento da vida do filho, tem essa cultura de, olha, o filho tem que tomar conta da sua vida, né? A gente aqui no Brasil não tem esse hábito, pelo contrário. Aqui a gente vê, às vezes, os filhos, né, de 30, 40 anos, se deixar, estão ainda, né, morando com os pais. E tem sido cada vez mais comum, não é? Agora, o ideal é preparar, né, o filho da forma mais adequada possível para que ele possa tomar as melhores decisões na vida. Então, se ele não tem condições de assumir responsabilidades, de dar conta da sua própria vida, fica complicado ele sair simplesmente. Porque como é que ele vai até se manter, por exemplo, né, financeiramente? Se ele ainda nem sequer trabalha, não tem um ganho, de repente ele vai querer alçar o mundo, ele não tem como. Ele vai ser sustentado por quê? Pelo pai, pela mãe à distância? Né? Porque às vezes é muito fácil eu querer fazer um monte de coisa, mas se eu não tenho condições ainda, eu tenho que reconhecer os limites. E aí é uma questão de começar desde a base, criando hábitos, conversando, dialogando, apresentando para a criança responsabilidades, ela aprendendo que ela tem que fazer as coisas desde pequena, por exemplo, arrumar a sua cama, né? O exemplo aqui que a gente estava dando. Porque isso vai transmitindo, ou vai concedendo, ou vai desenvolvendo na criança a responsabilidade. Então, ela não vai fazer trabalho forçado, evidentemente. O Mano citou, né, numa palestra que ele fez, que ele, quando, né, na sua adolescência, 12 anos, ele trabalhava fora,
no interior de São Paulo. Isso é porque a gente, né, precisava de recursos, ele precisava ganhar o dinheiro para ajudar a família com 12 anos. Hoje, né, tem uma cultura diferente tudo, mas nada impede que a gente oriente as crianças para terem um caminho mais adequado exatamente por essa formação de base, né? Compartilhando responsabilidade, ensinando os afazeres mais simples, os servicinhos menores que sejam, conversando bastante, fazendo com que a criança aprenda, inclusive, a ter uma inteligência financeira, não é? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente é muito despreparado para isso. Na nossa educação, normalmente não entra esse quesito, né? Aí o indivíduo não é preparado até mesmo com a relação do custo-benefício, não é? Só que aí a pergunta, né, acho que foi de uma mãe, não é isso, ou de um pai? Foi quem, mano, que fez a pergunta? É de um De um pai. pai. De um pai. Então, o pai que fez a pergunta, né, poderia ser uma mãe também, somos todos nós, porque é uma questão muito oportuna, muito interessante. A gente tem, assim, uma situação que nós temos que também reconhecer que esses jovens de hoje, essas crianças e jovens, eles são muito diferentes de nós, porque há uma tendência ao minimalismo, a viverem, conviverem com o mínimo possível. É uma tendência nesse sentido, de não ter posses, de não ter propriedades, de não adquirir. Eles não veem muito sentido nesses conceitos. Eu até conversando com meu filho, que é da geração Y, né? Nascido ali na década de 80, e eu falei uma vez com ele, filho, você vai fazer uma festa de casamento, né? Aqui para nós é em torno de 80, 100 mil reais, né? Uma festa assim, né? Razoável e tudo. E eles conseguiram, teve ajuda, né, dos parentes, familiares e tudo, mas eles que bancaram boa parte e tudo. Eu falei, por que você não pega esse dinheiro e dá uma entrada num apartamento, né, filho, uma moradia para vocês? E ele falou, para quê, pai? Eu falei, mas como assim para quê? Eu tive dificuldade em entender a pergunta dele. Depois a gente foi conversando, eu fui entendendo. Ele falou, pai, se eu comprar alguma coisa, eu vou comprar longe, eu vou morar mal e provavelmente não vai ser algo novo. Hoje eu moro perto, eu moro bem, numa coisa que é nova e que eu posso pagar, né? Então, hoje a gente tem um negócio assim, a minha propriedade, o meu carro, né, minha casa, essas coisas todas. Eles são tanto quanto desprendidos disso. Então, vão viver uma vida talvez muito mais natural. Agora, isso não significa que vão ser responsáveis. Esse senso da responsabilidade, ele é desenvolvido pelo processo educativo. E o diálogo é fundamental. Agora, pai e mãe, se acontece de o espírito, né, o indivíduo, o filho, quer ter experiências e, de repente, por mais que a gente fale, né, a gente oriente, ele vai querer seguir um caminho, ele vai passar pelas experiências, vai sofrer as consequências. Depois vai fazer, provavelmente, o retorno como o filho pródigo, não é? Da parábola. Há uma pergunta, mas foi feita no privado, então eu não sei se a pessoa quer que fale o nome. Eu vou apresentar a pergunta. Qual o limite da atitude de tolerância contra a intolerância? 0. O limite da tolerância deveria ser 0, né? Não ter limite, que a gente diz assim, é tolerância 0, né? A pessoa coloca assim porque no fundo não tem tolerância nenhuma. O limite da tolerância, pelo contrário, né? Ele é o 0 no seu limite, não tem limite, deveria ser estendido. O perdão 70 vezes 7 vezes, não é isso? Aí se a gente falar 70 vezes 7, dá 490. Nossa, é perto, né? Perto não, são 490 vezes. Mas cada ofensa, cada dívida, veja, então aí é complicado. Por isso que o Evangelho coloca na tradução que a gente tem 70 vezes 7 vezes, ou seja, é ilimitado. Então a tolerância e a indulgência, né, que estava lá na nossa escolha, né, se a gente vai ser esse que vamos, né, partir para uma vingança ou para um perdão, se a gente vai tolerar ou vai ser aquele que vai sair semeando o ódio, né, a guerra, a gente precisa fazer essa escolha definitiva. É claro que a tolerância não é a conivência. Nós precisamos fazer essa distinção, né? O conivente, às vezes silente, é aquele que se exime de se posicionar, de se colocar. Isso é uma atitude de covardia. Nós precisamos manifestar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós falarmos o que nós sentimos, agirmos conforme a nossa consciência.
mas que a nossa consciência possa estar desperta realmente, né, num alinhamento com a vontade de Deus. Aí nós vamos caminhar no rumo certo. Então, procure se colocar no lugar do outro. Aí essa tolerância vai ser redobrada. Lembrando que a tolerância, que é a indulgência, compõe o conceito de caridade. E a caridade, junto com a humildade, são as duas virtudes por excelência, preconizadas por Jesus em seu Evangelho. Então, quando nós somos humildes e caridosos, nós estamos plantando o reino de Deus na nossa intimidade e trazendo, de fato, na nossa vivência, o mundo de regeneração. Isso na intimidade do nosso coração, né? É um desafio. Então, tenhamos a tolerância o máximo que for. Se de repente, olha, eu já não tenho mais tolerância, eu vou chamar para conversar. Ótimo! Chamar para conversar é um exercício do diálogo assertivo para o entendimento. Não é? O diálogo leva ao entendimento. Não é o monólogo, não é só um falar. E nem tanto o diólogo, não é? Que quando um fala, o outro finge que está escutando, e depois o outro que fingia que estava escutando começa a falar, e o outro que estava falando passa a fingir que está escutando. Isso é o diólogo, né? Que seria uma espécie de neologismo. Mas o diálogo é uma conversa, é mão dupla. Ela vai e volta. Então a gente precisa aprender a escutar também. Esse é um caminho para a tolerância. A tolerância não significa eu trabalhar assim uma forçação de barra íntima a ponto de eu começar a aceitar o que eu não aceito. Isso não é tolerância. Isso pode ser talvez uma violência coercitiva para comigo. Então eu posso sim entender a diferença e num processo de assertividade, de uma relação interpessoal que seja adequada, eu compreender que o outro é diferente, que tem a sua visão e eu preciso respeitá-lo. Lembra que Allan Kardec pergunta no que consiste a justiça. Lá no Livro dos Espíritos. E o Espírito da Verdade responde que a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Então, quando a gente respeita o direito alheio, nós estamos praticando a justiça. E é um bom exercício da tolerância. A gente não deve ser conivente com o erro, não é? Nos omitirmos, mas a gente deve se posicionar sempre no sentido da pacificação. Lembrando que se Jesus nem sempre trouxe a paz, mas trouxe a divisão, essa é uma questão de decisão íntima. É para que a gente faça aquela revolução transformadora que a Boa Nova nos invoca e nos convoca para a renovação íntima. É a transformação que às vezes é dorida, é dolorosa, mas é preciso ser feita. Aí sim nós vamos ter uma certa tolerância conosco, mas vamos ver esse embate dessa luta, né, para a nossa transformação. Não querer forçar o outro. Deixa o outro se manifestar como ele é. Faltou com respeito comigo. Se coloque, olha, como é que eu vou dizer assim? Você é isso, você é aquilo. Já aconteceu com vocês? De dizer assim? Quando a gente diz assim, a gente já fecha logo o outro não vai nos escutar. Agora, a gente já sabe aquele momento em que você agiu daquele jeito. No meu entendimento ainda, na minha inferioridade, eu senti que não foi muito bom. Eu me senti um tanto quanto ofendido, mas isso é porque eu sou um espírito inferior ainda. Nossa, quando você fala assim, o outro já vai se abrindo. Nossa, mas espírito inferior sou eu. E aí fica aquele briga para ver quem é o mais inferior, né? Não. Vão se entender, porque o outro vai se tornar mais receptivo. Quando eu chego com o meu autoritarismo, eu não vou ter autoridade. A autoridade moral, ela não precisa do autoritarismo. É por isso que Allan Kardec fala em Obras Póstumas sobre aqueles que vão comandar, porque líderes reais são os que seriam uma aristocracia, olha o perigo, intelecto-moral. Aí tira o perigo. Porque são aqueles que são mais evoluídos intelectualmente e moralmente. E uma civilização vai ser reconhecida de fato como civilização pelo seu desenvolvimento moral, onde haverá tolerância e entendimento. Então, quanto mais elástico for o limite da sua tolerância, melhor para você mesmo. Geraldo, se me permite, me faz lembrar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 19 a 20. E 21. Onde Allan Kardec faz algumas perguntas e vem as respostas, não é? E há uma situação em que se coloca que se a ação do indivíduo está prejudicando somente a ele mesmo, então a gente não tem que interferir. E a gente comentaria, salvo se nós temos amizade e há uma abertura para que a gente auxilie a pessoa. Ela está disposta a receber o auxílio.
Agora, quando a ação do indivíduo prejudica a comunidade, então é preciso levar o assunto para a comunidade, não é? Para que se tome uma atitude de proteção para a própria sociedade. Mas a grande dificuldade nossa é que normalmente a proteção que a gente toma é de punição contra o outro indivíduo, ou o indivíduo que está fora da linha, digamos assim, quando em realidade deveria ser uma ação educativa, não é? De oportunidade de transformação, o que a gente ainda não sabe fazer dentro da sociedade, não é? Tem um comentário. É tão interessante, mano, só fechando essa questão. O capítulo 10 chama-se Bem-aventurados os misericordiosos. Ontem no Evangelho e Espiritismo, lá da USE, né, pela região Jales, foi exatamente esse capítulo comentado, né, falando da indulgência, e os itens 19, 20 e 21, exatamente esse que você tocou. Você vê, bem-aventurados misericordiosos. Misericordiosos são aqueles que são bondosos, né? São os que são pacientes, os que são pacíficos, os que são tolerantes. É por isso, é isso mesmo. Agora, a gente não pode fugir, né? Há necessidade da expressão, vamos nos exprimir em prol da maioria, né? Em benefício da maioria. Muito bem. Tem um comentário e depois uma outra pergunta. Penso que quando tomamos uma decisão e mais fácil escolher o caminho, é mais fácil escolher o caminho que queremos seguir e não o resultado final. E aí vem uma pergunta da Isabel. É a mesma noção quando a tolerância é para conosco? Relativa à pergunta anterior que foi comentado. Sim. Olha, num alto amor, num processo de alto amor que a gente precisa aprender a exercitar, porque a gente às vezes se condena, se pune, se castiga. E é um entendimento equivocado do princípio da lei de causa e efeito, não é? Que é uma lei natural, a lei divina. Às vezes a gente entende de maneira equivocada, achando que é uma punição. O castigo não é nada disso, é um processo educativo. Então a gente tem que se amar. Nós temos que ter o auto-perdão também, ter tolerância para conosco. Mas essa tolerância não pode ser uma conveniência ou uma conivência com o que nos é conveniente na nossa acomodação. Isso não vale, não é assim útil, não é saudável para nós espiritualmente. Agora, ter tolerância para conosco, ter paciência, ser indulgente, nos perdoarmos, é importantíssimo para a gente seguir em frente. Porque quando a gente se tolera também, a gente vai estendendo essa tolerância. Ó, cometeu um erro, né, você tem a tolerância, ó, precisa acertar. Cometeu um outro erro, opa, peraí, né, eu vou ficando atento e tal. Se eu fico insistindo no erro, aí não é nenhuma questão de tolerância, é uma questão de burrice. É falta de inteligência, literalmente. Né? Então, eu errei, eu tenho que aprender, porque isso é uma atitude de inteligência, inclusive emocional e cognitiva, né? E também espiritual, para eu aprender com aquele erro. Então, minha tolerância, ela vai me moldando para que eu haja dentro de uma trilha, eu caminhe no rumo que devo seguir. Então, assim, os erros que eu vou cometendo, né, algumas coisas que vão surgindo, vão ali me aparando, como se eu estivesse aparando as arestas para poder perceber o que é mais adequado, né? Mas tenho que ter tolerância assim comigo, claro. Esse auto-amor é importantíssimo, porque senão a gente se automacera, se autocondena, entra no estado de autopiedade, de coitadinho, não é? E a gente não dá conta de fazer nada. E vai dizer, eu sou inferior mesmo, tá vendo? Assim, eu não dou conta, eu sou fraco. Não. Paulo disse que na fraqueza ele era forte. Né? Isso está na segunda carta aos Coríntios. Exatamente. Na fraqueza eu sou forte. Então, isso para o quê? Para a gente não ficar orgulhoso. Eu titubeio, eu fraquejo, eu ainda dobro os joelhos, mas eu tenho capacidade de me fortalecer e seguir em frente. A tolerância, então, deve me dar força, como se fosse um escudo para me proteger diante de novas provações que eu vou enfrentar na caminhada, com certeza. Não é? Eu tenho um comentário antes, mano, eu queria que você retomasse, por favor, o que foi feito antes da pergunta. Que você leu o comentário antes? Sim, é da Renata Pereira. Penso que quando tomamos uma decisão, é mais fácil escolher o caminho que queremos seguir e não o resultado final. Sim. Olha só, a felicidade, ela não está no ponto final. A felicidade não é um porto de chegada. A felicidade é a caminhada.
é o trajeto, é como eu me coloco diante dos enfrentamentos. Então, quando eu escolho o caminho, eu já estou tomando uma decisão. Eu devo me sentir feliz por isso. E vou seguir esse caminho. Enquanto eu estiver convencido, né, ponderado, refletido, observado, se eu fiz a melhor escolha, eu sigo. Se por um acaso, na caminhada, no trajeto, na jornada, eu sentir que não é o melhor, eu posso dar uma pausa, ponderar, refletir e fazer uma escolha diferente. Não tem nenhum problema. Isso é atitude corajosa. O equivocado seria eu insistir num caminho que eu sei que não está certo. Mas é isso mesmo. Eu não preciso esperar a chegada para dizer assim, agora sim eu posso dizer, não é? Que eu estou seguro, que eu sou feliz. Não. Se eu escolhi e estou caminhando, que eu seja feliz durante a caminhada. Porque quando eu chegar ao objetivo, eu serei completamente vitorioso. Mas eu posso, em cada batalha que eu vencer, nesta guerra enorme do autoenfrentamento, eu já posso me sentir parcialmente realizado ou relativamente feliz. A Kemi, a gente estava combinando fechar, apareceu uma outra pergunta. Não sei se fica reservada para outro dia ou se há tempo de apresentá-la. Então, você pode apresentar com uma resposta curta e aí a gente vai para o encerramento, pode ser? Então tá. Então, Vamos lá, Carlos. A tomada é feita pelo Mauro. Tá? A tomada de decisão está alicerçada ao nosso livre-arbítrio, mas muitas vezes recebemos a inspiração do alto na forma de um auxílio. E mais ainda, dependendo do nosso patamar evolutivo, podemos estar sujeitos a uma condição de determinismo, certo? A primeira parte da pergunta está bem na linha realmente que nós somos sempre influenciados, né, e temos muita inspiração. E nós somos influenciados de acordo com as afinidades que estabelecemos. Podemos ter, inclusive, influências que não são boas, são positivas, né? Podem ser negativas, né, Mauro? Aí depende da nossa sintonia, da afinidade, né, do que nós estamos buscando. Semelhante atrai semelhante, né? Nós estamos numa lei determinística no que diz respeito à evolução, ao amor, ao bem. Isso é o que de determinístico existe na lei, não é? A lei, ela é eterna, ela é imutável, porque é divina. Tudo que foge disso é temporário. Vai passar e vai modificar. Por isso que o determinismo existe no processo evolutivo. Não há como a gente fugir indeterminadamente da evolução, porque nós vamos chegar ao momento em que temos que fazer a escolha. Se a gente não faz a escolha, a própria lei divina vai fazer a escolha para nós, porque a gente não tem condições de escolher. Então, o determinismo existe nesse sentido. Agora, é muito importante saber que o determinismo jamais existe para o mal. Nunca. O mal não está determinado no sentido de que nós devemos praticá-lo. Ninguém nasce para cometer o mal. Ninguém nasce para fazer o que é errado. Nós nascemos para aprender e fazer o que é correto e caminhar no sentido do bem. Isso é o determinismo e que é o caminho natural. Quando nós somos um pouco obedientes, um pouco submissos à vontade de Deus, mas à luz do Espiritismo, entendendo porque nós acreditamos, a caminhada fica muito mais simples, não é? E vai chegar um momento que, de fato, esse determinismo vai fazer parte naturalmente, porque nós vamos estar seguindo o caminho que é o da lei divina. Não tem por que seguir o outro, e aí então tudo é natural, tudo é espontâneo, porque tudo é de Deus. E nós estaremos integrados, né, com a sua lei nas ações que nós estivermos empreendendo. Não sei se foi satisfatória a resposta, né? Acredito que está bem, mano. A Kemi, procedemos então ao fechamento? A Kemi sugere que a gente faça a prece final, então. Então vamos nos concentrar, agradecer aí ao Geraldo e a participação de todos, né? Nesse momento de reflexão, e vamos então para a nossa prece final. Divino Mestre Jesus, diante, Senhor, desse leque
dê orientações necessárias ao nosso desenvolvimento espiritual. Nós agradecemos a oportunidade, o amparo, a assistência, a inspiração dos benfeitores amigos e rogamos, Senhor, que esses trabalhadores do bem nos possam seguir, orientando, assistindo, renovando-nos o bom ânimo e que possamos assumir a responsabilidade em relação ao nosso caminho, às nossas decisões e às consequências daquilo que nós decidimos, porque inclusive se não decidimos também teremos que enfrentar as consequências. Pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos de amor e luz possam adentrar a intimidade de nossos seres, iluminar o nosso coração e que juntos nós possamos vibrar, Senhor, neste momento, em favor de nossos irmãos em humanidade, muito especialmente nesses momentos tão difíceis, que todos possam abrir os seus corações, as suas almas, para o entendimento, para a fraternidade, para a tolerância, para a compreensão, para a busca conjunta das soluções necessárias ao estabelecimento dessa nova ordem na nossa sociedade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos de luz possam adentrar os nossos lares, visitar os nossos familiares, seres queridos, e que todos possamos seguir em harmonia na busca efetiva do nosso progresso espiritual, do nosso desenvolvimento, para que o mais cedo possível nos integremos no processo de cooperação voluntária e consciente na tua obra de amor e luz. Graças damos a ti, graças damos a Deus, graças damos aos benfeitores amigos e agradecemos a todos por esses momentos de intercâmbio de ideias. Que as tuas bênçãos, Senhor, permaneçam conosco. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos que participaram. Agradecer especialmente ao Geraldo pelo seu tempo e pela sua generosidade em nos trazer aqui um tema tão importante, que é a atitude que nós podemos fazer por nós, né? Então, que a atitude seja de escolhas boas do perdão, da paz, da esperança, da confiança e uma esperança de um mundo melhor, né, para a humanidade. Então, muitíssimo obrigada. E lembrar que na semana que vem nós continuamos, então, com o Carlos, Reforma Íntima. Então, a gente se encontra na semana que vem no mesmo horário. E aí, quem tiver interessado em participar da Gênese, do estudo do livro A Gênese, nós temos feito as terças e quartas, no horário da Califórnia, seria 11 da manhã, e 15 horas no horário de Brasília. Então, quem tiver interesse, vocês podem entrar em contato comigo e nós passamos o link para vocês, tá bom? Então, para quem tiver interesse, é um estudo bem interessante e pelo fato de ser um dos livros menos lidos, né, Geraldo e Carlos, Então, vamos aprender aqui com os bambambãs do Espiritismo. Muito obrigada. E então, acho que esse é o recado. Então, até a próxima semana. E gratidão por todos, por tudo. Por vocês participarem e também por você nos dar a honra das palestras fantásticas, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Muito Geraldo. obrigada. Abraço virtual. Boa noite. Isso, abraço virtual. Obrigado. Beijo no coração. Boa noite. Gente. Obrigado mesmo. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite. Bye. Obrigado. Obrigada. Thank you. Tchau. Thank you. Obrigada, Mauro. Obrigada, boa noite. Aí tá super tarde já, né? 11h30, meia-noite e meia. Aqui é 1h. Obrigado. 1h da manhã. Ai, 1h. Uhum. Obrigado, queridos. mas aí dá para dormir até tarde, né? Então até amanhã às 15, né? Na Gênesis. Amanhã às 15 na Gênesis. Muito obrigado a quem me Isso.
convite, pela Nossa, eu que oportunidade. agradeço. Uhum. Espero que tenha sido útil aí, né, mano? Nossa, foi ótimo. Participou. Volte sempre, viu? Se você quiser fazer em junho também, a gente permite. Conversando. Ai, Depois a gente pode né? pegar potências da alma e fazer com o humano, de repente dividir ou dividir com, né? Ah, vamos fazer? Parceria. Uhum. Temos um trabalho preparado do Potência da Alma do Leon Denis, né, mano? É. Uhum. Para fazer, Ah, muito que interessante, legal. muito rico. Ai, vamos fazer. Vamos Porque pelo jeito a gente vai ainda continuar, né, nessa quarentena. Então, e nós estamos fazendo ainda online. Vamos ter que fazer online, né? Então, se vocês tiverem essa disponibilidade para continuar com as palestras, seria ótimo, porque é um momento super interessante agora de questionamento, de reflexão para todos nós que estamos aqui, né, em casa, com a família. Então, acho que está sendo assim, acho que é um momento bom de reflexão. Então, seria bem interessante se a gente pudesse continuar nessa linha de pensamento, na linha da reforma, do autoconhecimento. Né, Carlitos? Aí, Kemi. Muito bom. Né? Pena que eu não posso participar da Gênese por causa do horário. Trabalho, adoraria. Nunca consegui ler a Gênese. A gente está gravando, viu, Rita? Vamos ver depois se a gente consegue colocar disponível de alguma maneira. Vai ser 11 da manhã, eu estou no meio do trabalho. Mas quem sabe? Vou esperar a gravação. Tá bem.